Vamos para a palavra de Deus, Ezequiel, capítulo 37, vale de ossos secos. Quantas vezes nós já fomos nesse vale? E nós vamos hoje de novo. Ezequiel 37. E o tema dessa palavra ao nosso coração, ao teu coração, você que está em casa, é: Filho do homem, profetiza. Esse é o tema da palavra que Deus colocou no meu coração para trazer ao teu coração. Capítulo 37 do livro de Ezequiel vai dizer assim na minha versão, talvez a sua tenha alguma diferença, a minha é uma versão NVI. O texto diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetiza a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem que recebi. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram em pé em um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, estes são os ossos de toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram, e nossa esperança se desvaneceu-se, fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu vos estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Deixa eu tomar água aqui. Aperte os cintos, porque Deus quer falar. A expressão filho do homem, em todo o livro de Ezequiel, ela me chamou a atenção. Se você for olhar na sua Bíblia, em todos os capítulos, ou basicamente quase todos os capítulos anteriores, a expressão de Ezequiel. Quem foi Ezequiel? Um profeta contemporâneo de Jeremias. Ezequiel profetizava, ele era um sacerdote que foi chamado a profetizar no reino de Israel, enquanto Jeremias profetizava no reino de Judá. Eles não estavam no mesmo lugar, mas a causa era a mesma, era restabelecimento da idolatria, restabelecimento da desobediência do povo. Ezequiel, ele foi um profeta que profetizou num tempo de cativeiro, num tempo
onde foi cercado, um tempo onde a esperança de muitos tinha ido embora, um tempo onde a fé de muitos havia se esmurecido, um tempo que eles diziam, nós não vamos conseguir mais, não tem jeito. É um tempo estranho do cativeiro. E eu falei, Senhor, o que o Senhor quer dizer para a igreja hoje, para aqueles que vão ouvir essa palavra? Vivemos um tempo semelhante, um tempo onde alguns acham que não vai ter mais jeito. Vivemos um tempo onde a esperança de alguns foi embora, e talvez tenha alguém que vai parar em frente a essa mensagem, ou está aqui hoje, fala assim, pastor, eu venho ao culto, eu sou da igreja, mas eu já não sou mais aquela pessoa de fé, eu já não tenho mais a esperança e o olhar de enxergar uma mudança na situação, ou nesta situação. E é para um tempo como esse que vem uma palavra como essa. E o profeta Ezequiel, então, o nome Ezequiel quer dizer que Deus fortalece, ou Deus é aquele que vai fortalecer. E eu fiquei olhando para esse texto, e a expressão filho do homem, no original vem a ser Ben Adá, ou filho de Adão, ou fala a respeito da humanidade. Filho do homem aqui quer dizer de alguém, você é humano. Então, quando a expressão, em todos os capítulos aqui que a gente lê do livro de Ezequiel, ele vem com a expressão, quando Deus o leva em visão, ele fala assim, você é humano, você é fraco, você pode desanimar, você pode às vezes se encontrar sem esperança, mas mesmo assim, Ben Adá, ou humano, eu te chamo a profetizar. Mesmo você sendo fraco, mesmo você talvez se achando tão pequeno e tão incapaz diante de uma situação, eu sou o Deus que te chama a ter visões. Eu sou um Deus que te chamo a abrir a boca e profetizar. Então eu fiquei aqui, anotei algumas coisas, eu falei, Espírito Santo, eu vou anotar algumas coisas, mas eu não quero ficar preso simplesmente àquilo que eu anotar. A palavra é tua, o momento é teu, a hora que você quiser usar para qualquer outra coisa, eu estou à disposição. Porque o que é um culto, irmãos? O culto tem que ser menos humano, para ser mais a presença de Deus. Tem que ser menos palavras humanas, para que o Espírito Santo fale mais. A gente parar de olhar aquilo que é periférico para sentir a presença, sentir o Espírito Santo falando ao coração, mirando em nós, e dizer, é para mim, Senhor. Tem uma expressão mais antiguinha que fala assim, me mira, mas me erra. Eu falo, Senhor, me mira, mas me acerta. Senhor, me mira, mas me acerta. E aqui eu quero trazer alguma palavra nesse mês, nesse agosto profético, e dizer que um profeta, a primeira palavra que eu quero trazer, que Deus me motivou a trazer para o seu coração, para você que está em casa, é que um profeta, ele é um interceptador de tragédias. Profeta é aquele que usa os seus lábios, usa a sua voz profética para interceptar tragédias. Pastor, qual é a base para pensarmos sobre isso? A base está nesse capítulo mesmo que nós lemos. O profeta Ezequiel saiu do ofício de sacerdote, foi chamado a ser profeta, e Deus leva ele para esse vale de ossos secos numa visão, faz ele passear. E eu, quando eu estava lendo essa palavra, vão andar sobre eles, talvez tenha algumas versões que falam, passeei entre os... me fez andar por entre os vales. Aí Deus falou ao meu coração, eu não levo ninguém ao vale para passear, eu levo para profetizar. Você andou por entre os vales, por entre os ossos secos, mas eu não te trouxe aqui a passeio. Deus não permite que os teus servos estejam a passeio em meio de situações difíceis, mas Ele nos leva em meio a essas situações difíceis para nos usar como profeta, para abrir os nossos lábios e usar como profeta.
por que o profeta é um interceptador de tragédias? Porque nesse texto, Deus havia chamado o profeta para dizer assim: ó, eu vou dizer o que está se passando com esse povo de Israel. E esse texto, ele começa mostrando a visão, e mais para o final, depois que o profeta profetiza, Deus explica a visão. Deus fala: assim está acontecendo com Israel, porque tem gente lá desanimado, porque tem gente lá sem esperança, porque tem gente lá achou que acabou, porque tem gente achou que é o extermínio. E eu falei: Deus, essa palavra é para a gente hoje, essa palavra vai ter gente precisando ouvir. Deus falou: vai ter, tem gente na igreja, tem gente em casa, que está precisando ouvir essa palavra, e é para mim também, Senhor. Porque se a minha fé, se a minha esperança, se eu estou desanimado, eu vou sair desse culto ativado a profetizar, porque a palavra do soberano está vindo sobre a minha vida. Então Deus chama ele, chama o profeta, mostra a ele e dá algumas orientações. Em segundo lugar que eu quero pensar sobre o profeta, que o profeta, ele deve ser boca de Deus. O profeta tem que ser boca de Deus. Profeta não deve falar segundo o seu coração. Profeta não deve falar segundo a sua emoção. Profeta não deve falar segundo lhe apraz, ou segundo a condição, o momento. Não devemos abrir a nossa boca para profetizar por outra motivação, a não ser boca de Deus. Porque quando é boca de Deus, acontece, meu irmão. Quando a profecia vem de Deus, ela ativa. E o texto diz, fala assim: Ezequiel, deixa eu te falar uma coisa. Está vendo esses ossos? Está vendo essa situação, Ezequiel? Ezequiel está falando: Senhor, eu estou vendo. Pode esses ossos voltarem a ter vida? Senhor, tu sabes. Irmãos, eu fico pensando, eu no meio daquele vale de osso seco. Eu não sei se era o vento batendo nos estalados dos ossos, ou se seria meus joelhos batendo. Um lugar tenebroso, um lugar estranho, um lugar com uma mistura de emoção, um lugar que você é tomado assim, falou: Senhor. Talvez o profeta Ezequiel perguntasse: Senhor, por que o Senhor me trouxe para um lugar desse? Senhor, o que eu estou fazendo no meio de um vale desse? Talvez Deus já comece a falar: você está no meio desse vale, é para ser profeta. Você está no meio dessa família, é para você ser profeta. Você está no meio dessa situação, é para você ser profeta. Pastor, mas é difícil ser profeta, pastor. Você tem que ser boca de Deus. Você tem que se permitir, no reconhecimento da humildade, irmãos, da dependência de Deus. Não é o ser super crente, o super consagrado, é falar: Senhor, a despeito de mim, a despeito daquilo que eu errei, do que eu cometi, a despeito do que o diabo está apontando, Senhor, será que eu posso ser profeta do Senhor? O Senhor fala: filho, pode, abre só sua boca. Abre só sua boca para profetizar diante dessa situação. Abre a sua boca, irmão, para profetizar diante dessa situação. Em nome de Jesus, na autoridade que há no nome dEle, no poder do soberano, eu profetizo a ativação de voz profética. Profética. Senhor, se precisa destravar coisas no mundo espiritual, o Senhor destrava. Senhor, se precisa quebrar correntes, o Senhor quebra. Se precisa quebrar cárceres, o Senhor quebre hoje. Se precisa quebrar religiosidade, quebra hoje. Mas se tem boca fechada, por qualquer motivo, se o diabo colocou uma mordaça na sua boca espiritual, em nome de Jesus, hoje é noite de a gente profetizar, ser boca de Deus. Boca de Deus. E ele então, ele dá uma chave, dá uma orientação, como lê no texto aqui. Fala assim: Ezequiel,
você vai chegar para esses ossos e você vai falar o seguinte: assim diz o soberano. Irmão, não é a minha, não é a sua palavra. Quando Deus te dá a palavra profética para você liberar sobre qualquer situação. Eu vou repetir isso. Quando Deus te dá, enche sua boca de palavra profética para profetizar sobre qualquer situação, Ele banca, porque é a voz do soberano. Não tem nada, não tem impedimento, não tem fator tempo, não tem fator tragédia. Eu quero profetizar essa noite, uma noite de salvação, uma noite de restauração, uma noite daquele que está longe voltar para casa, uma noite daquele que se achava perdido voltar para a casa do Senhor, na autoridade, uma noite que mães vão ser ativadas, filho que estava longe, pastor, já orei, já intercedi. Essa é a noite do profético, de você dizer: meu filho vai voltar. Profetiza com fé, meu. Está vendo uma cadeira que por enquanto está vazia do seu lado? Se tem uma mãe aqui que tem um filho longe, fala assim: esse é o lugar do meu filho, esse é o lugar da minha filha, esse é o lugar do meu esposo, da minha esposa, esse é o lugar do futuro namorado que eu ainda tenho. Eu estou na pista, não tem problema, profetiza. Esse é o lugar. É voz profética. É voz profética que Deus está querendo liberar aqui hoje. Oh, glória a Deus, aleluia. Terceiro lugar, um profeta deve profetizar sobre o natural. Eu usei um trocadilhozinho da expressão, porque não é só profetizar o sobrenatural, profetizar sobre o natural. Porque às vezes os nossos olhos só enxergam o natural, porque isso é o terreno da nossa capacidade cognitiva, de visão. Mas eu creio que Deus também quer nos dar visão mais ampliada, irmãos, sonhos mais ampliados, conquistas maiores. Independente de onde a gente está, do momento que a gente está hoje, Deus pode fazer infinitamente mais, e eu tomo posse disso no meu coração, e se fosse você, também tomava posse disso. Deus pode fazer infinitamente mais na minha vida, Deus pode fazer infinitamente mais na sua vida. Você que está em casa, você pensa que você parou de frente dessa televisão aí, ou desse celular, desse computador à toa? Não, foi Deus que mirou em você, e Deus quer te acertar. E eu quero ser profeta de Deus. Você vai ser atingido aí por essa unção profética. Profeta profetiza sobre o natural, além dos olhos, natural. E tem uma coisa interessante. A gente leu e o texto diz que o profeta então começou a profetizar. E ele chegou: ossos secos, assim diz o Senhor. Quando os ossos secos ouviram, eles não ouviram simplesmente a voz do profeta Ezequiel, eles ouviram a voz do soberano. Quando aquela situação que é intransponível, impossível na sua vida, ouvir uma voz profética, saiba disso hoje, nunca mais se esqueça dessa palavra. Não é a sua voz, é a voz do soberano. Então, no mundo, nas regiões celestiais, a voz profética tem peso de autoridade, porque voz profética é a voz do soberano. E quando Deus está falando para o profeta Ezequiel, explicando a visão, ele fala daqueles que estão aí pelo verso 11, que ele fala, no capítulo 37, verso 11, ele diz assim: então ele me disse, ele explicando a visão a Ezequiel: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram, e nossa esperança desvaneceu-se. Olha o que Deus estava já profetizando, enxergando para o caminho, para o destino que Israel estava caminhando.
não era simplesmente o exílio, a dificuldade do exílio. Deus não estava simplesmente olhando a luta do exílio, mas Deus estava olhando, contemplando a atitude da desesperança na vida daquele povo que estava exilado. E talvez um tempo como esse, um tempo de Covid, um tempo de tantas notícias, um tempo de medo, um tempo de angústia, um tempo de tanta coisa, é um tempo que vem dessa uma voz profética de Deus interceptando vidas aqui e vidas em casa e fala assim: ei, eu vou renovar a sua esperança, ei, eu vou renovar você que está se sentindo exterminado, eu vou mostrar que eu vou mudar essa história, porque a voz profética chegou. E o texto continua dizendo: nossos ossos se secaram, a nossa esperança desvaneceu, fomos exterminados. Já parou para pensar uma coisa? Me dei por derrotado antes de lutar. Nunca se dê por vencido antes de lutar. Nunca se dê por vencido antes de lutar. Porque quem peleja as vossas, as minhas, as tuas batalhas é o Senhor. Então você nunca pode dizer: eu fui vencido. Irmãos, eu nunca vi um servo do Senhor perder uma batalha. E eu nunca verei, pastor, um filho de Deus perder uma batalha. Aí talvez você fale assim: pastor, mas fulano estava doente, com uma enfermidade, e ele foi vencido. Ele está na eternidade, ele é vencedor. Obrigado, irmão. Ele não perdeu a batalha, porque na nossa essência, no nosso DNA, nós temos o DNA de vencedor, meu irmão. Você tem no seu DNA o DNA de vencedor. Mas o DNA de vencedor me diz que eu não posso ter algumas derrotas na vida? Claro que pode. Às vezes a gente é nocauteado, a gente perde algumas batalhas em alguns momentos da nossa vida, mas isso não define quem somos. Isso não pode definir quem somos. Então, tem algo que me chama a atenção nesse texto, que diz que quando ele começa a profetizar, ele diz que ouviu um som. Ossos secos, ouçam a voz do soberano. Diz que começou a ouvir um som e as coisas começaram a ir para o lugar. E começou a vir tendões, e começou a vir carne, e começou a juntar as coisas indo para o lugar. E eu fiquei pensando: Senhor, às vezes nós oramos, profetizamos e algumas coisas melhoram. Deus fala assim: meu filho, não é só melhora não, tem que ter vida. As coisas foram para o lugar, tem osso com osso, tem tendões, tem carne, tem pele, mas está faltando uma coisa. Profetiza ao Espírito, para que ele venha dos quatro cantos e sopre dentro desse morto aí vida. Ô, meu irmão, você precisa ser ativado aqui nessa noite. E você precisa ser boca de profeta. Você tem alguém que você está vendo que está morto, você vai ser usado como profeta e dizer: Espírito, profetiza dentro daquele, Senhor. Eu não sei se ele está morto, mas na dúvida eu mando bala do Espírito Santo. Sopra espírito de vida dentro dele. E se o diabo pensa que matou e sepultou, ele não conhece o Senhor. Ele conhece, mas ele é mentiroso e ele é sagaz. Mas estamos desmascarando ele aqui mais uma vez e dizer que o Espírito do soberano pode soprar vida. Talvez você lembre de alguém aí que fala assim: pastor, fulano afastou, fulano está afastado de Deus, fulano não quer saber mais nada de igreja, fulano não quer, fulano esfriou, fulano desanimou. É noite de profetizarmos e do Espírito de vida pegar ele e ela onde quer que esteja. Eu creio nisso, meu irmão. Eu creio que onde tem um filho, uma filha, um afastado do caminho do Senhor,
fazendo qualquer coisa que ele esteja fazendo nesse exato momento. Eu creio que uma palavra profética, pastor Hervé, pode entrar em qualquer lugar. Eu creio que uma palavra profética pode desconcertar, desarmar armadilhas. Porque o texto aqui está dizendo, até dos sepulcros eu vou tirar os mortos. Eu falei, meu Deus, o que é isso que o Senhor está dizendo aqui? Eu vou ressuscitar, não é só o desanimado, não é só o que está se achando, não. Mas até aquele que está morto, o Espírito de vida é capaz de ressuscitar. Tirar do sepulcro e mostrar, de dizer que eu falo e faço. O Senhor é poderoso e soberano para dizer, eu falo e faço. Irmãos, e eu me apego à palavra do soberano. Me apego mesmo. Conversava com a Érica hoje. Senti, eu vou contar isso. Semana passada, eu tive um sonho. Há muito tempo que eu não tenho sonhos assim. Muito tempo. Sonhei que Deus me levava a um lugar. E lá, todos vestidos de branco, mas tomados por espíritos imundos. E Deus me fez andar por aquele lugar. E eu falei, Senhor, o que é isso? Eu no sonho, eu falei, Senhor, o que é isso? O Senhor me fez andar. E eu vi de onde eles estavam vindo. Eu falei, eu vou para onde eles estão vindo. E fui andando na contramão, eles passavam por mim, tendo os olhos foscos. Os olhos completamente foscos, aquelas pessoas passavam. E não era espírito de chifrudo, eram pessoas. Eram pessoas. E eu fui andando, até que Deus falou assim, pega a esquerda. E eu peguei a esquerda. E num sonho, eu caí num corredor de hospital. Senhor, o Senhor me trouxe para um corredor de hospital. E estava muito cheio o hospital. E eu fui andando por aquele corredor. Muita gente, muita enfermidade, muita doença. E cada biongo de atendimento tinha uma mulher fazendo aborto. Eu falei, meu Deus, o que é isso, pastor? E eu até naquela hora me deu uma angústia. Eu falei, Senhor, o que é isso? Que visão é essa? E eu fui saindo, eu falei, eu preciso sair desse lugar. E eu fui saindo, meti a perna, porque o negócio estava estreito. No sonho, a gente não tem muita consciência. E eu, quando cheguei à porta daquele lugar, quando eu estava virando as costas para meter a perna, Deus falou assim, vira, se volta para ela e profetiza. Para este lugar. Eu não sei exatamente, eu não estou contando esse sonho, irmão, para você que está aqui, para você que está em casa, tentando desvendar o sonho, mas por que Deus traz essas coisas para a gente? Será que tem projetos de Deus sendo abortados pelos biongos da vida? Será que nós vamos deixar o espírito de morte matar os nossos, sem ser usado como profeta? Irmão, quando eu estou aqui e falo, vamos orar pelos enfermos, eu falo, Senhor, me transporta ao corredor, à UTI, Senhor. Me transporta àquele lugar, se tem algum lugar de morte. Senhor, entra agora com o teu Espírito Santo, entra com os teus anjos. Parece loucura, mas a gente precisa profetizar, irmãos. Será que você não crê nessas coisas que Deus pode te usar? Será que você não crê que Deus pode usar os seus lábios diante de uma situação para dizer, para com essa situação em nome do Senhor? Que hoje, nessa noite, a tua voz profética seja ativada. Você fala assim, pastor,
mas eu sou fraco, eu estou entalado, o diabo diminuiu a minha voz. Não é a sua voz, é a voz do soberano. Toma posse da voz do soberano nessa noite para você profetizar sobre toda e qualquer situação. Senhor, eu não sei, eu quero aqui agora, Senhor, eu não sei o que esse sonho quis dizer para mim, Senhor, mas se está conectando, se o Senhor está testificando no coração de alguém aqui, ou de alguém que está em casa, ou de alguém que vai ouvir essa palavra, eu não sei, Senhor, mas eu mando a voz profética para aquele corredor, Senhor. Eu não sei onde é esse corredor, Senhor, aquele lugar que estava aquele montão de gente tomada por espírito maligno. Senhor, nós rejeitamos na autoridade, no nome de Jesus, daquele que venceu a morte, nós profetizamos a libertação. Eu não quero falar aqui, Deus, porque nós respeitamos, nós somos uma igreja que respeita a forma de cultuar, a forma de cada um entender, nós respeitamos isso, mas eu creio que o Senhor veio para libertar e salvar, e o diabo é mentiroso, o Senhor veio para destruir as obras de Satanás. Então, Senhor, onde tem um filho, uma filha encalacrada, tomados os sentimentos, tomados os corações, no engano, vai agora, Senhor, em nome de Jesus, e liberta, Senhor, e traz para os teus braços, e Senhor, que haja salvação a partir desta palavra, que haja cura, Senhor, a partir dessa palavra, Deus, e entendemos, Senhor, que não é no tom da nossa voz, não é na cambalhota que o profeta pode dar, não é no sapateado, profeta, mas é na autoridade do soberano, porque a minha voz não tem poder, a voz de homem não tem poder, mas a voz do soberano pode entrar dentro dos ossos, irmãos. Foi o que o profeta, eu vou te ensinar uma coisa, profetiza, a coisa melhorou, juntou tal, mas está faltando o Espírito, então profetiza dos quatro cantos. Então, Senhor, por misericórdia e graça, Senhor, aqui hoje, eu creio, Senhor, que esse vento, ele está disponível, pastora Jaqueline. Eu creio que esse vento impetuoso, ele não cessou. Eu creio que esse vento impetuoso que vem dos quatro cantos, ele está disponível aqui hoje. Fala assim, ó, tem homens e mulheres e profetas aqui hoje, para liberar o profético. Irmão, é além do natural. Fala, pastor, eu não acredito nisso aí não estou perguntando se você acredita. Respeitosamente e carinhosamente eu falo isso para você. Mas se o Espírito Santo te falar hoje, abra a tua boca e profetiza sobre essa situação. Não abra a tua boca para reclamar não, a tua boca é para profetizar. Pastor, eu não acho que isso não tem nada a ver. Profetiza. Eu já falei aqui e vou falar de novo, porque faz tempo que eu falei isso. Lá em casa, um tempo atrás, não tinha Melissa ainda não, tinha só Thaís. Todo mundo meio adoecendo lá em casa. Vamos tomar um remédio e tal. Aí do nada a Érica falou, Santo, estou com minha cabeça coçando. Aí foi ver, um piolho na minha cabeça. Não estou envergonhando minha esposa não, tá, meu irmão? Dizer que minha esposa tem piolho não. Até porque eu não sou bobo, né? Mas aquele piolho foi a chave, foi a pedra que Deus colocou no meu sapato. Ele falou só, tira esse sapato e tira essa pedra. Eu falei, para lá, piolho.
Senhor, em nome de Jesus, eu rejeito dentro da minha casa, rejeito sobre a vida dos meus filhos, rejeito sobre a vida da minha esposa, toda enfermidade, toda peste, toda praga, e falou, acabou isso aqui. Acabou, irmão. Acabou. Pastor, é sempre assim? Não sei, irmão, mas na dúvida eu mando bala. É isso aí, pastor. Na dúvida, passa pelo fogo de Jeová, que ele purifica, ele santifica, ele cura, ele queima, ele faz, ele molda. Você está vendo seu barco afundar e você, profeta, dentro da sua casa, não abre a sua boca? Não, meu irmão. Você pensa que foi só vontade do pastor Hervé fazer com que o agosto fosse um mês profético? Não, Deus inspirou no coração dele para que essa inspiração e essa palavra venha ativar. Isso veio do coração de Deus, isso veio do soberano. Veio do soberano. Quero caminhar para encerrar essa palavra. Deus falou algo também no meu coração. E eu quero entregar isso. Deus às vezes nos leva num vale, num lugar como esse, um lugar difícil, um lugar que humanamente não pode voltar a ter vida ou ressuscitar. E Ele nos dá a autoridade com a voz do soberano para fazer algo reviver. Mas Deus também falou no meu coração, tem coisas que você tem que deixar morrer. Parece contraditório isso, né? Eu falei, Senhor, mas numa palavra de reviver, o Senhor quer que eu fale de deixar morrer? Deus fala assim, sou eu que falo, não é você? Eu falei, tá bom, Senhor. Senhor, mas na palavra de liberar a voz profética para reviver, o Senhor está querendo dizer que tem algumas coisas que a gente precisa deixar morrer? Precisa. E eu não sei para aqui, se para casa, para quem essa palavra é endereçada próximo ao término desta palavra. Você está alimentando coisa, você já deveria, que o Senhor já falou para você, deixa isso morrer. Você está alimentando esperança com uma coisa que o Senhor já falou assim, deixa isso para lá. Vamos viver coisa nova. Não, mas eu ainda tenho fé, Senhor, que eu vou viver isso. Eu tenho coisas novas para você. Você está alimentando coisas antigas, projetos antigos. Projeto que talvez, sonhos que talvez foi segundo o teu coração. Deus falou assim, não. Deixa eu te mostrar projetos novos. Talvez você fale, pastor, mas Deus, mas tanta coisa já aconteceu, tanto tempo já passou. E eu vou te dizer, irmão, independente de quanto tempo já passou, Deus ainda pode nos desafiar coisas grandes. Você crê que Deus pode ainda te desafiar coisas grandes? Então, meu irmão, aqui hoje, nessa noite, você que está em casa, você que está aqui, você que está entendendo essa palavra da parte do Senhor, de usar os seus lábios para profetizar sobre qualquer situação, entendendo que não é a sua palavra, mas é a palavra do soberano, que é capaz de reviver, capaz de fazer aquilo que está morto, voltar a ter vida. Mas talvez também o Senhor fale assim, deixa, tem coisas que você está tentando reviver, mas você já deveria ter deixado isso morrer. Ou deixado no lugar que aquilo deve estar. Tem uma expressão, certa vez eu ouvi, ela parece meio chula, ou ela parece um pouco inconveniente.
Certa vez eu vi que falava o seguinte: ninguém que tenta limpar uma fossa não sai fedendo. Parece estranho eu estar falando isso aqui, nessa palavra. Mas às vezes a gente fica querendo limpar coisas do passado ou sujeiras do passado. E Deus fala: filho, filha, é para frente. Bota o tampão nisso aí. Deixa para trás. Setas, feridas, flechas que te alvejaram. Talvez tenha pessoas aqui nessa noite em casa que foram alvejados por alguma seta, alguma flecha mortífera. O Senhor já te deu um antídoto. Mas você sofre ainda. Pastor, não é fácil. Mas tem antídoto do céu para você e para mim. Antídoto de perdão, de cura, de sonhos. Vamos profetizar aqui nessa noite? Pensa naquela situação que você acha que é impossível aí. Pensa aí agora. Você que está em casa, pensa nessa situação que você está vivendo, ou já viveu, ou está enfrentando. Pensa aí naquela coisa que você acha bem difícil, bem impossível. Se o Senhor te perguntar hoje, isso pode acontecer, filho? Aí você vai falar como Ezequiel: Senhor, tu sabes. Se o Senhor falar assim: profetiza. Volte a alegria.